deve ter de fã de Resident Evil chorando em posição fetal uma hora dessa, não tá escrito. Não, porque a gente passa mais de 20 anos sofrendo com aquelas adaptações que foram lançadas. Aí agora chega a HBO, lança o The Last of Us, que é uma aula de como fazer uma adaptação do videogame para um filme ou série live action. E eu tô falando isso com dor no coração, porque The Last of Us prova que não fizeram uma coisa que preste com Resident Evil porque eles não quiseram. Mas enfim, só uma pequena observação que eu queria trazer nesse começo de vídeo. E depois de anos de espera, finalmente temos o primeiro episódio dessa série que tá maravilhosa. E assim, eu quero que todo mundo possa assistir esse vídeo. Então, eu vou dividir em blocos. Eu vou começar falando algumas curiosidades sem spoilers. Aí depois eu vou falar com spoilers e aí eu aviso para ninguém receber uma revelação sem querer. Combinado? Então, vamos lá. E bom, para quem não sabe ou não lembra, a história de The Last of Us é baseado no incrível jogo de sucesso da Naughty Dog e PlayStation. E aí na trama, a gente acompanha o mercenário Joel, que é interpretado pelo nosso mandaloriano Pedro Pascal. E ele está em uma missão de escolta e entrega da garotinha Ellie, que é interpretado por Bella Ramsey, a Lyanna Mormont de Game of Thrones. E bom, a Ellie é imune à infecção de fungos que devastou a Terra. Dessa forma, ela é a única esperança da humanidade, ou a responsabilidade da menina. Uma coisa que eu achei super legal que eles fizeram é que os dubladores do Joel, Tess, Ellie, Tommy e Sarah são os mesmos do jogo. E quem já jogou The Last of Us sabe como a dublagem em português é icônica, com muitos considerando até melhor que as vozes originais. E claro, isso é uma questão de gosto, mas isso é uma ótima notícia para quem vai assistir dublado. E bom, na trama tem o tal vírus que se espalha rapidamente como uma simples mordida. E aí, os poucos sobreviventes que restaram vivem viajando ou em quarentenas protegidos por oficiais do governo. Então, esse é o cenário que a gente vê na série. E aí, a primeira temporada vai ser composta por 10 episódios em formato semanal. Todo domingo, por volta das 10h30, 11 da noite, o episódio sai lá no HBO Max. E aí, eles vão adaptar nessa primeira temporada os eventos do primeiro jogo, porque sim, tem mais de um. E aí, o Neil Druckmann é o criador do The Last of Us jogo, e esteve envolvido em toda a franquia. E agora ele também está envolvido na série. Isso é uma ótima notícia, porque garante que o material vai ser bom. E esse primeiro episódio prova isso. E aí sobre essa questão do vírus e tal, você sabia que o fungo que transforma os seres humanos em monstros é real? Então tem a possibilidade daquilo tudo ocorrer na vida real? Calma. Aqui no mundo real, esse fungo ainda não afeta os seres humanos, porque o Ópio cordyceps unilateralis, espero ter falado certo, ele se reproduz infectando insetos, e aí assume o controle de seu sistema nervoso e lentamente substitui sua carne por esporos, até que não reste nada da criatura original. E aí a criatura hospedeira começa a agir de forma anormal, seus movimentos passam a ser erráticos, eles param de comer. É tipo bem bizarro e perturbador. Então um dia o pessoal do jogo parou e olhou. Então como seria se esse fungo afetasse os humanos? E aí eles criaram a história do jogo. Se você acha o vírus perturbador, porque ainda não viu as criaturas que permeiam o jogo e que vão permear a série também. Primeiro de tudo tem os instaladores, que são monstros de estágio de mutação mais avançados, que tem mais de uma infecção. Então juntou tudo e a merda foi feita. E aí o instalador já teve o seu corpo todo tomado pelos fungos, com a grande quantidade em sua cabeça. E isso deforma o rosto, e ele fica com aquela aparência bizarra. E aí ele é totalmente cego, só que aí ele desenvolveu uma locomoção a partir de ecolocalização, mais ou menos igual ao morcego. E aí ele pode detectar a presença de outros seres usando esse radar sonoro. Além disso, os instaladores também possuem a força sobre-humana. E fora essas criaturas, eles vão ter que enfrentar também os tropegos, perseguidores, entre outros. Alguns ainda não foram confirmados se vai estar nessa primeira temporada. Vamos ter que esperar para saber. Mas de fato, o Joel, a Ellie vão ter que enfrentar muita coisa para conseguir chegar ao seu destino. Se é que vão chegar, né? Agora, eu situei um pouco do que são as criaturas, The Last of Us e tal, sem spoilers. Cuidado, pessoal, porque agora eu vou começar a parte com spoilers. Então continue por sua conta e risco. E outra coisa, depois que você assistiu o primeiro episódio, lembra de voltar aqui para ver o resto do vídeo, que tal? Espere em breve de volta aqui, hein? Obrigado, e agora vamos começar os spoilers. Porque assim, você aí que está me assistindo, que é fã de jogos,
sabe o quanto sofreu nos últimos anos, porque toda vez que alguém tenta adaptar isso para um filme ou uma série, dá muito ruim. São raros os casos que deu certo. Então, quando a gente fala de The Last of Us, o medo tomou conta de que viesse mais uma bomba. Mas, felizmente, aqui eles acertaram em cheio. Ao menos nesse primeiro episódio, porque tá perfeito. Com a duração de um filme, a gente vê frases, o desenrolar das situações e até mesmo vários enquadramentos de câmera são diretamente transpostos do jogo da PlayStation. E aqui eu vou começar falando do fim do episódio, porque termina com um grande gancho. A princípio, nem a Tess nem o Joel sabem por que a Ellie é tão importante para os vagalumes e a Marlene. No entanto, o final do episódio já dá essa resposta para eles, porque a Ellie está sendo escaneada para a infecção por Cordyceps por um agente da Fedra, antes do Joel descer o cacete no cara até a morte. Então a Tess percebe que o scanner ficou vermelho, o que significa que a Ellie está infectada. E aí, após aquele momento de pânico, tipo, lascou a menina tá infectada, isso deixa o episódio 1, The Last of Us, terminando com uma grande revelação de que Ellie aparentemente é imune à infecção por Cordyceps. Isso explica até onde os vagalumes e Marlene vão indo para manter a Ellie segura, bem como explica também porque o Joel e a Tess foram contratados para contrabandeá-la para fora da cidade. E esse é o elemento central da trama do jogo The Last of Us. Então, no episódio 2, nós vamos ver a continuação disso, com muita referência ao jogo, claro. Então, isso é para explicar que é a partir daí que surge a missão de levar a Ellie a Massachusetts, para o encontro com a equipe dos vagalumes, que vão tentar extrair da Ellie uma cura para a infecção. Só que, claro, não vai ser nada fácil eles chegarem até lá, porque tem um monte de criaturas dos mais diversos tipos espalhadas pelo mundo. Então, tá bem complicado. E assim, esse primeiro episódio de The Last of Us é bem semelhante ao jogo. Tem poucas mudanças ali. São as coisas até pequenas. Em termos de comparação, e deu para notar ali de mais diferente, eles mudaram a questão da linha do tempo. A gente nota que a trama se passa em 2003 e 2023, em vez de ser em 2013 e 2033. Outra coisa também é que na cena de abertura, eles incluem uma espécie de prelúdio que ficou muito interessante para explicar a questão do surto do Cordyceps. E aí eles vinculam essa infecção a um problema do mundo real. E isso dá mais explicações do que o jogo deu. Porque com essa ideia de trabalhar certos dramas e outras coisas que não puderam ser feitas no jogo, só que mantendo a fidelidade ao material de origem, é uma forma super legal de agradar todos os públicos. E com certeza já está conseguindo, porque eu não estou vendo ninguém falar mal dessa série. E nem tenho o que falar, porque eles fizeram muito bem. Outra coisa que é legal é que os personagens secundários do The Last of Us vão ser perfeitos para as revelações que serão feitas ao longo dos próximos episódios. Porque o foco do jogo sempre foi no Joel e a Ellie, e no vínculo entre eles. Mas a série não ia conseguir funcionar sem todas as outras pessoas que eles encontram no caminho. Só que no jogo a gente só vê as figuras como Bill, Henry, Sam, quando o Joel e a Ellie encontram eles. Mas aqui não, eles vão ter tramas trabalhadas individualmente. Com isso, eles vão contar detalhes sobre os personagens que não daria para fazer no jogo. Isso é perfeito, porque permite que o The Last of Us trabalhe para estender a tradição da franquia de uma maneira mais natural do que simplesmente revelar o conteúdo cortado do jogo. Então, nesse primeiro momento, a fidelidade com o jogo está presente de várias formas, até mesmo na trilha sonora que é feita pelo Gustavo Santaolalla, que é o mesmo compositor do jogo. E o elenco, principalmente o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, são os destaques da atuação. E não apenas convencem que são os mesmos do game, mas vão até além, explorando facetas pouco vistas no jogo. Até porque a mídia é diferente. Ninguém ia querer ir jogar o The Last of Us e ficar vendo coisa de drama. Não, a gente quer a ação do jogo. E é graças à série que a gente pôde se conectar com a Sarah, fazendo com que os espectadores gostem dela e logo em seguida vem o soco no estômago. E os roteiristas já afirmaram que isso foi feito de propósito, para que a gente se importe com a Sarah o máximo possível, para que não vejamos apenas a perda do Joel, mas também sinta junto com ele. Tipo, a gente estava torcendo para essa personagem e rapidamente foi tirada de maneira violenta da série. E a cena da morte dela, fora ser idêntica ao jogo, teve a atuação arrasadora do Pedro Pascal, que emocionou a todos. É isso que define o personagem daqui pra frente. A partir disso também que vamos notar como a Ellie afeta ele diretamente. Essa questão da perda, do trauma e a perda da esperança.
E aí ele vai aprender a ter esperança novamente junto com a Ellie. E um exemplo perfeito de como a humanidade do Joel foi arrancada dele é logo quando é mostrado nos tempos atuais e as pessoas estão jogando quem está morto numa espécie de fogueira. E aí chega um caminhão com um monte de corpos e uma mulher olha e vê uma criança morta e diz que não tem coragem de fazer aquilo. Então o Joel vai, pega a criança no colo, leva até a fogueira e joga. Se você parar para analisar a cena, preste atenção em como o Joel segurou sua filha no começo do episódio, com toda aquela emoção e tal, e como ele está agora. Ele não esboçou nenhuma reação em pegar aquela criança morta no colo. Ele soou até como insensível. E isso foi de propósito, para mostrar que a humanidade do personagem foi arrancada dele. E ao longo da história, vamos ver ele recuperando isso graças a Ellie. Então certamente essa série vai servir de exemplo para as próximas adaptações de outros games, com certeza. E para os próximos capítulos a gente pode esperar mais ação e movimento, colocando o trio em perigo, que vai muito além das pessoas infectadas. Eles vão enfrentar também outros tipos de perigo. Já não basta ter que enfrentar esse monte de bicho esquisito, ainda tem que enfrentar problemas do mundo, digamos assim. Então The Last of Us certamente começou muito bem e vamos torcer para que continue assim. Mas claro que a gente está falando de uma série da HBO e sabe como fazer material de qualidade. Então vamos aguardar ansiosamente os próximos episódios. Com certeza vão vir com tudo. E a maioria deles vai ter uma duração de mais de 1 hora. Ou seja, muito conteúdo. Então eu vou com certeza acompanhar essa série e eu sei que vocês também vão. Então eu quero que agora vocês me contem nos comentários o que acharam do primeiro episódio de The Last of Us. E quais são as suas expectativas para os que virão. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!